Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje estaremos conversando com o Dr. Vladimir Silveira, especialista em Direito Administrativo, que tratará de diversos assuntos de interesse da categoria. Fique conosco que voltamos já já. Estamos de volta com Cidadania e Serviço Público, programa da FESPESP. Hoje conversando com o Dr. Vladimir Silveira, especialista em Direito Administrativo. 20 anos ou mais tratando desse assunto, né, doutor? Como que é? É verdade, né? Já estamos aí nessa luta há 20 anos, o escritório com 60 anos, completamos esse ano, né? E sempre na defesa dos servidores públicos, né? Dos pensionistas também, obviamente, né? E o escritório sempre tratando de direito administrativo? Direito administrativo, sim. Na verdade, direito público de uma maneira geral, mas 90% do escritório é servidores públicos, né? A gente tem uma dedicação há muito tempo e cuidadosa, né? Eu atualmente sou servidor público federal, meu avô foi servidor público estadual, né? Inicialmente focado numa categoria, depois nós ampliamos para diversas categorias e hoje atendemos, né, municípios, servidores estaduais e também o servidor público federal. De todas as esferas. Sim. Importante. Nesses 20 anos, né, ou até dos 60 do escritório, quais as causas mais importantes que vocês pegaram assim, com quantias maiores de servidores, com preocupações maiores? Porque eu sei que teve gatilho, o RV, né? Me parece que essas são as últimas, né? Assim, as mais importantes dos últimos anos. Sim. Mas fora essas, quais vocês têm trabalhado? Bom, já tivemos a recíproca influência no passado, a ideia de GI, né, gratificação incorporada. Tivemos a discussão sobre o nível universitário, né, que era calculado, foi absorvido de uma maneira equivocada para os policiais militares, né, na tabela errada. Então, no passado, o famoso NU, né, que até hoje ainda existem algumas que estão em trâmite ou até mesmo aguardando precatório, muitas, né, que a gente sabe aí por conta desse grande drama dos precatórios. Mas tivemos discussões sobre revisão geral anual, que continua até os dias de hoje. Né? Hoje, inclusive, ninguém obedece o 3710, né, da Constituição, que diz que tem que haver um reajuste anual, né, da reposição anual do salário. É verdade, Gaspar. Algum governo obedece? Olha, tem alguns, né? Mas eles muitas vezes fazem isso, né, de acordo com o seu próprio índice, não necessariamente um índice, né, da inflação, real da inflação. Ganho real, assim. Algumas esferas têm pago, né, anualmente, mas valores pequenos, 0,5%, 1%, quando a gente sabe que o índice inflacionário, pelo IPCA, pelo INPC ou por qualquer outro IPC, né, são valores mais significativos. Talvez agora, né, ou seja, com o controle maior da inflação, eles resolvam, né, pagar, né, o valor real. Né? Um outro grande problema que se tem é que muitas vezes as pessoas confundem o reajuste, né, dos vencimentos, que na verdade é uma questão de poder aquisitivo, é só a discussão em relação à inflação, né, do período. Com o aumento real, que são discussões diferentes. Né? O aumento real é obviamente que o governador, o prefeito, o presidente podem atribuir aumentos de acordo com o seu critério político, né? O entendimento de qual categoria precisa ser mais privilegiada naquele momento em relação aos outros, os recursos disponíveis, etc. Mas a recuperação, né, ou seja, do poder aquisitivo dos salários, isso é um dever, né, é um mandamento constitucional e que todas as esferas deveriam cumprir, né, e de acordo com índices reais. Né? Sendo que muitas categorias aí nem database tem, né? Que é um grande absurdo, né? Porque o grande problema do mandamento constitucional é que ele precisa ser regulamentado. Ele precisa ser regulamentado primeiro com a database e depois com o índice, né? Então, muitas vezes, o governo estabelece a database, mas não estabelece o índice, né? Ou ele opta por estabelecer o índice
de tempos em tempos, de acordo com critérios próprios e não de acordo com o instituto que faz regularmente esse cálculo, né? E o pior, muitas vezes simplesmente não regulamenta, né? Então, esse é um problema sério. Nós temos várias discussões na Justiça, antigamente de mandado de injunção, né, para que fosse regulamentado, né, e também de ações quando existe a regulamentação, como acontece hoje, por exemplo, no governo do Estado de São Paulo, para apenas algumas categorias. Né? Porque no Estado de São Paulo, inclusive, existe a database. Né? Sim. E foi, se eu não me engano, o deputado Roberto Felício, uma luta nossa do funcionalismo. Perfeito, sim. Né? É uma bandeira antiga. Né? Que nem sempre o governo respeita, né? Infelizmente, principalmente o executivo, né? Exato. O judiciário legislativo, a pressão ainda é maior, né? A pressão fica restrita aos poderes, mas no executivo é muito grande, né? A massa é muito grande. O executivo é o grande problema, eu concordo integralmente. E ainda tem essa discussão, né? Ou seja, de estabelecer para algumas categorias, como, por exemplo, para uma categoria acontecesse inflação e para outra não, dentro do mesmo estado, né? Dentro do mesmo espaço territorial. Ou seja, a pessoa que vai comprar o pãozinho né, e a outra, né, tivesse diferença quando ela vai para o supermercado. Né? O preço que subiu para um, subiu para o outro também. Então, é um absurdo. Né? Ou seja, é um problema que também diz respeito às chamadas gratificações genéricas. Né? Ou seja, muitas vezes governadores e prefeitos também gostam de estabelecer gratificações genéricas para atender quem está na ativa, se esquecendo do inativo. Né? Porque, como o senhor sabe, Gaspar, né? As gratificações elas têm uma finalidade, né? E elas não podem concorrer com aumento de vencimento, elas não podem ser um aumento disfarçado. Né? E muitas vezes acontece isso, né? Em vez de dar o aumento, né? Se dão, o governador, o prefeito, estabelece uma gratificação e aí fica aquele olerite que a gente conhece, comprido, em 2 páginas. Salário base pequenininho. Pequenininho, um monte de penduricalho, né? E que aí você tem um grande problema, porque daí não repercute em sexta parte, não repercute nas outras verbas, né, que deveriam não incorpora, aí não leva na aposentadoria. Exato, que é o grande problema. E aí, né? que entra os advogados. Né? Sim. Nós temos que atuar justamente para que isso seja transformado e entendido da maneira adequada, né? Por exemplo, a gente brinca, né? Tem algumas categorias que ganham insalubridade, né? Mas ganha para todo mundo. Mas, insalubridade é algo que deveria ser para trabalhos insalubres, né? Mas a questão do tal do prolabore, né? Sim. E que é mais para quem mexe com dinheiro, com caixa, Exato. E no fim acabam estendendo. E aí você tem uma grande dificuldade no direito administrativo de estabelecer os conceitos, né? Porque aquilo que a gente diz, o que é uma gratificação? Para que serve uma gratificação? Então, por exemplo, alguém que vamos imaginar, um servidor do judiciário, mas ele está exercendo a docência, né? Ele está lecionando para aqueles servidores, né? Então ele ganha uma gratificação. Policial militar, mas ele é o professor no Barro Branco, né? Então, no gabinete. No gabinete. Então ele ganha uma gratificação específica para desempenhar aquela função. E óbvio, quando ele termina de desempenhar aquela função, ele não faz jus, a não ser que ele tenha incorporado de acordo com o mandamento constitucional diz, os décimos, né, que a gente sabe que está em vigor. 1 décimo por ano. Né? Por ano, exatamente até o total de 10 décimos. Mas a grande discussão é que, muitas vezes, em vez de dar uma gratificação para um desempenho, para uma atividade, para alguma questão extraordinária, ou o chefe do executivo, quem está com a chave do cofre, dá uma gratificação genérica. Então, por exemplo, gratificação de atividade policial, gratificação de atividade do magistério, gratificação de atividade de serviços administrativos. Todas essas gratificações são as atividades comuns que todo mundo da categoria desempenha. Né? Então, aquilo, na verdade, não é uma gratificação. Aquilo é um jeito de valorizar a categoria, mas ao mesmo tempo cria distorções. Cria distorções e também você, de uma certa maneira, burla, né, o direito dos aposentados. Exatamente. Né? Eu não gosto muito da palavra inativo, não, né? Ou seja, mas eles utilizam essa palavra, é uma burla, né, aos aposentados. Né? Porque quando é inativo se trata principalmente do inativo, é o aposentado e o pensionista, né? Como fosse algo ruim, inativo, né? Aquela pessoa não produz, né? Aquele que tinha pijama antigamente ia jogar dominó, né? Hoje não existe mais praticamente.
aquela pessoa que é atuante, que está vivendo e que ela teve uma contribuição importante, né? Cumpriu o seu papel e agora está na condição de aposentada, mas foi uma pessoa que exerceu e que trouxe benefício para toda a sociedade, para a carreira, etc. É verdade. Hoje o aposentado é até prestigiado, mas ele também se impõe, né? Sim. A gente percebe movimentos aí de aposentados. Nós temos aqui em São Paulo mesmo uma entidade que a gente usa como exemplo, que é a PAMPESP, né? As professoras aposentadas. E elas fazem um trabalho fantástico na Assembleia, em Brasília. E eu acho que é por aí mesmo. É essa conscientização que vai levar a um futuro melhor, né? E quando a gente observa, Gaspar, por exemplo, as famílias brasileiras, né? Grande parte das famílias brasileiras, diante da crise econômica, depende do aposentado. Isso hoje principalmente, se você for para o Nordeste, então, o negócio Então, ele é que segura a economia local, ele que dá estabilidade para a família. Então, ele tem uma importância social extremamente relevante. E a gente percebe já em São Paulo, muitas famílias também, que tem como esteio o aposentado. Exato. E no serviço público, o que a gente vê de avós sendo responsáveis por netos, né, pela economia da família em geral, ainda mais nessa onda de desemprego e tudo mais. Né? Hoje, no direito de família, é muito comum, né, que o pai não tenha ou a mãe condições de bancar o filho, né, e quem é responsável pelos alimentos são os avós. Os avós. Né? Isso é uma jurisprudência cada vez mais recorrente nos tribunais brasileiros. Né? Os netos disputam com os remédios os recursos dos avós. Dos avós, exatamente. Agora uma coisa, doutor Vladimir, a área é muito ligada ao legislativo, né? A nossa Câmara dos Deputados e Senado, porque é onde vem as leis e tal. Perfeito. E agora teremos eleição em outubro, né? Para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Perfeito. O que se espera, né, principalmente como advogado, do Congresso Nacional para os próximos 4 anos? Principalmente nessa área do direito administrativo. Essa pergunta é muito importante, né? Porque você, telespectador, né, que está nos assistindo, nos prestigiando, né, precisa ter em mente, né, ou seja, os jornais falam muito que o servidor público tem uma bancada enorme, né? Realmente, na hora que a gente olha a profissão, né, dos deputados e senadores, nós podemos até identificar isso. Mas isso não quer dizer que nós temos uma bancada muito atuante, muito forte, preocupada exclusivamente com os direitos dos servidores. Né? E eu digo isso não apenas por ser advogado, né, de servidores públicos e também ser servidor público, mas é que nós hoje, no momento de crise econômica, né, nós temos uma discussão esquizofrênica, na minha opinião, né, ou seja, de pautar uma série de mazelas que existem na sociedade nas costas do servidor público. E a gente tem que estar muito atento a isso. Né? E justamente como quando o Gaspar fala que o direito administrativo é ligado, sim, é totalmente ligado, né? Porque a administração pública só pode fazer aquilo que for determinado em lei, né? O princípio da legalidade no direito administrativo, no direito público. Exatamente. De uma maneira geral. Né? Então, uma série de direitos que podem ser aperfeiçoados, né, e que podem ser criados dependem de uma representação, né, extremamente forte e atuante no nosso legislativo. Por isso que essa eleição é tão importante. Nós precisamos de servidores públicos, de representantes dos servidores públicos com essa pauta. Até porque, né, o poder econômico cada vez mais, né, quer retirar direitos. E mesmo para aquele que não é servidor público tem que estar atento a isso. Né? Porque hoje, né, ou seja, nós temos ainda muitos serviços públicos de qualidade e que, de acordo com alguns pensamentos mais liberais, a ideia é que o mercado, né, se apresente como um novo prestador. Né? E a gente lembra, né, por exemplo, no passado... Né, o mercado quer abocanhar tudo. Sim, né? Quer trazer tudo. Né? E vejam o que foi feito. Né? Por exemplo, nós falamos sempre das empresas de telefonia de celular que avançamos muitos. Sim, mas quais são as principais queixas no direito do consumidor acerca de prestação de serviço?
são justamente essas empresas, né? Verdade. Será que se nós tivéssemos um outro perfil, né, ou seja, um perfil público de prestação, por que na Itália dá certo o serviço público de telefonia, outros países nórdicos também, e aqui não dá, né? Bom, mas nessa linha, como você vê a mudança que teve aí na legislação trabalhista? Essa reforma trabalhista, que a nosso ver tem que ser revogada, né? tem que ser reformulada, né? São absurdos que estão acontecendo, né? E o pessoal do direito como tem visto isso? Então, na verdade, foi além, né? A reforma trabalhista, né? Ou seja, até por conta do tempo e das mudanças, né? De como hoje nós temos o trabalho, era necessário alguns ajustes, né? Mas diante de um governo fraco, né? De uma crise econômica... E de um mercado fominha, né? Um mercado bem fominha, né? Então, ele, na verdade, ultrapassou, né? Todas as expectativas que juridicamente se discutiam, né? Você terceirizar integralmente atividade fim, né? Isso, para aqueles mais otimistas do lado do mercado, né? Nunca imaginavam que isso conseguiria passar, né? Então, me parece que o próximo governo terá que fazer ajustes, né? Ajustes importantes, né? Para que algumas novidades que vieram na reforma trabalhista e que são positivas, né, não se percam diante de vários retrocessos sociais que se colocam aí dentro dessa reforma que foi feita de uma forma muito célere, de uma forma que me parece o governo querendo mostrar serviço para o mercado, né, e que vai trazer prejuízos significativos para a sociedade brasileira. E principalmente essa questão do combinado, né, acima do legislado. Sim, sim, né? sim. Então, isso faz com que a sociedade fique mais fraca. Sim, no dia a dia, vocês que são representantes, né, ou seja, de associações, sabem bem disso, o quanto é difícil, né, uma negociação. É como no Código de Defesa do Consumidor, né, que tem cláusulas que são entendidas como cláusulas abusivas, muito embora a pessoa assine, coloque em letras garrafais, etc. Mas ainda existem aqueles contratos, né, que a gente olha assim, não enxerga nada. Sim. Né? Os contratos de adesão, né? Que nem contrato com banco. Ninguém assina. Se você, assina, mas não, se você não for ler, você não vai assinar, só que daí você não vai poder ter conta bancária, porque todos os bancos fazem da mesma maneira, né? E isso todo, principalmente essas grandes empresas, né? Sim, sim, sim. Companhias aéreas, né? Você vê aquele calhamaço, você não lê, e quando você tiver qualquer problema, eles te mostram, não, mas você assinou isso aqui, né? E assim está na questão trabalhista, né? Sim, sim. É um risco muito grande, né? Ou seja, tem algumas questões, né? Um jurista francês, né, do passado falava que antigamente, né, a liberdade, né, ou seja, era o grande, né, era o grande valor da sociedade. E ao passar do tempo, não que a liberdade não seja algo extremamente importante até nos dias de hoje, né, mas diante de uma liberdade com distorções, com falta de igualdade, né, chegou-se à conclusão que a liberdade escraviza, né, a liberdade de você negociar, enquanto a lei é que liberta. É verdade. Né? Então, eu acho que a gente passa por um momento desse. E a lei da segurança, né? Sim, sim. Porque hoje, e eles com a desculpa de que acabaria o desemprego, né? Uhum. Porque a gente tem visto o desemprego aumentar, né? Não resolveu em nada. Exato. A questão do país. E eu acho que o próximo Congresso precisa rever isso. Vai precisar. É uma pauta que precisa ser enfrentada. Por isso precisamos fazer uma bancada de deputados, né, de parlamentares. Com histórico de luta, com histórico de defesa do serviço público, de defesa dos trabalhadores. Né? Porque, infelizmente, nós temos nichos que mandam no país. Né? Exato. Então, nós temos que quebrar essa potência que eles têm, porque o país anda só na direção deles. Exato. E o trabalhador, acho que precisa crescer muito nesse sentido. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu sempre de chamar a atenção, na área jurídica a gente fala de sustentabilidade apenas do ponto de vista ambiental, né? Mas a sustentabilidade tem um conceito maior, que é uma sustentabilidade que ela começa com o econômico, mas ela entra no social e depois vem no ambiental, né? Ou seja, então ela tem uma mudança no sentido de uma sustentabilidade integral. Então, a gente não pode pensar num país que funcionaria muito bem sem a sua população, né?
Olha, do ponto de vista, ela roda, está tudo certinho, sim, mas a população está miserável, a população não tem o que comer. Né? Então, o país não é sustentável dessa maneira. Verdade. Né? O mercado tem que entender que a população precisa comer, a população precisa ser educada e o aposentado tem que ter dignidade no momento em que ele mais precisa, que é na sua velhice. E aí, entrando no aposentado, a próxima pergunta, né? Reforma da Previdência. Ela parou, né? Ficou em stand-by e, pelo que os governantes, pelo que o mercado, pelo que a imprensa tem falado, ela deve voltar à tona logo depois das eleições. Sem dúvida nenhuma. A reforma da Previdência, na verdade, a reforma da Previdência 3, né? Porque tiveram, fora pequenos ajustes, mas já foram feitas 98, duas grandes reformas, né? Em algumas instâncias. Né? Nenhuma para ajudar o trabalhador. Sim, exato. Então já foram feitas, né, alguns ajustes. O que me parece, assim, fora a questão de idade, né, e também do tempo de contribuição, né, ou seja, que estão querendo aumentar, né, ou seja, que aí é um cálculo atuarial e que eu acho que precisa ser discutido e mostrado os números, né, porque muitas vezes... Abrir a caixa preta. Sim, precisa. Eu acho que tem que ser uma discussão ampla com a sociedade, chamar os trabalhadores, chamar o empresariado, chamar a classe política, né? Todo mundo para discutir, né? Porque é um assunto que mexe com a vida de todo mundo, com o jovem, né? E com o aposentado, e com o idoso. Né? Então você tem uma discussão que ela é intergeracional, né? E tem uma discussão de solidariedade do presente com o futuro. Né? Esse é o sistema. Exato. Então, diante dessa discussão, todo mundo tem que participar, é algo de interesse de todos. Né? É muito ruim quando a pessoa tem uma expectativa, o Supremo já falou isso diversas vezes, que na verdade a pessoa pode estar pertinho de se aposentar, mas se ela não completou, né, todos os requisitos, ela não tem direito, ela tem expectativa de direito. Né? Mas veja, uma pessoa se programou a vida inteira, se dedicou a uma carreira, imaginando que ela teria um determinado rendimento futuro e de repente aqueles benefícios, né, que também vêm com ônus, né, a gente não pode esquecer que os ônus vêm junto com benefícios, não se realizam e aquela pessoa se sente frustrada no momento, né, em que ela depositou 30, 35, 40 anos, né, naquela determinada atividade. Então é um assunto que todos precisam opinar, que a gente precisa separar o que é assistência social do que é previdência, né? Porque muitas contas que jogam na previdência são contas que não são da previdência, são de outros setores. Questão de fraudes, questão de anistias, né? Sim, e tudo isso, por que nós não vamos cobrar os grandes devedores, os valores altíssimos que se tem por aí? Né? Por que a gente não faz uma legislação mais dura, né, para combater a fraude, né, e os problemas todos que nós conhecemos? Né? Por que a gente não vai olhar o que aconteceu com o dinheiro, né, que era depositado no início e que não tinham aposentado e que foram usadas para outras finalidades? Não estou nem falando em corrupção, eu estou falando de desvio para outras finalidades. Não, temos obras aí enormes. Sim, né? E que utilizaram desses recursos sem a devida remuneração adequada para esses valores. Então, acho muito fácil, muito vazio um discurso superficial em que se leva em consideração apenas valores aritméticos e muitas vezes, né, e cálculos atuariais, que vão colocar valores que não são da Previdência como gastos em Previdência. Né? E acho mais perigoso, e aí sim, por isso que eu acho que tem que ter um grande pacto nacional, a gente querer quebrar segurança jurídica, ato jurídico perfeito, coisa julgada. Né? O que a gente observa nas tentativas recentes de legislação, né, é uma tentativa de rever, né, determinadas aposentadorias. Veja, a contribuição dos inativos. Né? Alguém contribuiu a vida inteira, né? A famosa PEC 555 para acabar com essa contribuição, né? Exato. Aí a pessoa contribuiu, né? Terminou. Né? Por que ela vai contribuir novamente? Qual a expectativa? Estado, né? Qual que é a expectativa? Ah, mas não existe coisa julgada em relação a... não existe direito adquirido a regime, né? A contribuição, né? Então, o Supremo consegue sair, né, com determinadas questões jurídicas. Sim, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista político, do pacto que foi feito com aquelas pessoas, né? Até onde a gente vai com essas contribuições para que elas não virem confisco? Né? 6,
11, 14, já tem gente falando em 21, né? A gente vai precisar chegar em 100% para a gente entender que é confisco. E fora esse imposto de renda e tudo mais. Sim. Bom, pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo, doutor Vladimir. Perfeito. E voltaremos com reflexões. Estamos de volta com Cidadania e Serviço Público. E agora a nossa reflexão com o Dr. Vladimir, falando sobre a segurança jurídica hoje. Se a gente não tiver uma segurança jurídica, uma legislação mais firme, por exemplo, como falamos em relação à reforma trabalhista, né? E a próxima, né? A reforma previdenciária, né? Nós corremos um grave risco de perdermos pessoas no momento em que há necessidade no serviço público, né? Como também, né, de inviabilizarmos o país, né? O que eu fico pensando é como que um país quer ter futuro e quer ter presente sem cuidar das suas crianças, né, e sem honrar devidamente os seus idosos e aposentados. Estamos terminando mais um programa Cidadania e Serviço Público e hoje tivemos aqui a satisfação de conversar com o Dr. Vladimir Silveira, que é especialista em direito público e que nos deu uma aula aqui sobre as questões do funcionalismo. Então, ficamos aí para o próximo programa com novos assuntos de interesse da categoria. Até o próximo programa.